Olá, Angélica. Olá a todos. Estão me vendo e ouvindo de forma adequada? Eu espero que sim. Por favor, se não estiverem, de alguma forma, informem para que eu possa tomar alguma ação aqui. Eu ouvi a Angélica comentando sobre cachorros. Eu moro numa chácara, tenho 3 cachorros e 2 gatos. Esse horário, eles já estão mais quietos, mas pode ser que eventualmente eles façam algum ruído, mas aí eu peço a compreensão de vocês. Nesse momento é à noite, eles já estão mais cansadinhos. Meu nome é Luciana Seluc, sou engenheira mecânica, tenho pós-graduação em gestão estratégica da produção, sou gerente de projetos. Meu core business é a indústria automobilística. Eu sou professora de MBA, de gestão de projetos e gestão de pessoas aqui na região de Campinas, e agora, no início do ano, eu inicio um mestrado em engenharia mecânica, que é a minha formação, né? Aqui na Unicamp. E, bom, acho que é isso. Tenho 23 anos de experiência, tenho escrito sobre pessoas, eu tenho um blog, tenho escrito sobre pessoas, escrito sobre gestão de pessoas, sobre liderança, inteligência emocional, habilidades interpessoais, socioemocionais, comportamento, e como isso tudo traz valor para a vida do profissional. A palestra hoje é o lado humano da gestão de projetos. Nós somos gestores de projetos, a gente sabe quão difícil é gerir um projeto e a gente sabe que no papel tudo funciona. Na prática, as coisas não são bem assim, principalmente porque as pessoas estão envolvidas e elas não reagem da forma que a gente gostaria, elas não se motivam e não se engajam nos projetos e nas atividades da forma que a gente gostaria. Então, assim, é um desafio gerir pessoas e o objetivo aqui é traçar mostrar para vocês um outro lado, uma outra forma de fazer isso, uma forma que eu acredito que traz valor, que é a gente observar com mais cuidado, com mais carinho, essa questão humana, né? Pessoas não são recursos físicos, né? A gente até chama de recursos, mas pessoas são seres vivos, são seres humanos, sentem que têm emoções e que podem, inclusive, dificultar a nossa vida. Elas podem fazer, dependendo do stakeholder, dependendo do interesse que ele tem e de como ele estiver envolvido ou de como ele foi envolvido, ele pode brecar um projeto nosso, né? Então, a ideia é como é que a gente faz para lidar melhor com o ser que somos nós, né? E eu vou começar com algumas definições, vou tentar transitar aqui entre o vídeo e a apresentação, para não ficar muito cansativo para vocês. Então, eu estou aqui com 2 computadores, um tablet, então, hora eu vou olhar aqui, hora eu vou olhar ali para seguir a palestra, e hora eu vou compartilhar com vocês, hora eu vou conversar diretamente com vocês, como estou fazendo aqui agora. E a ideia é que a gente faça isso de uma forma dinâmica. As perguntas, eu entendi que elas podem ser feitas ao longo do caminho, a Angélica me avisa, mas também a gente pode dedicar um momento final para isso, um momento específico, mas fiquem à vontade, se desejarem perguntar alguma coisa ao longo do caminho, ao longo da palestra, a Angélica me avisa e a gente dá uma paradinha e conversa um pouco, não tem problema nenhum. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar sobre pessoas, falar sobre gestão de pessoas, sobre o lado humano da gestão de projetos, mostrar para vocês um pouco mais do valor que isso tem e fazer com que a gente cresça junto. O meu objetivo é que daqui 40, 50 minutos, daqui 1 hora e meia, quando tudo isso acabar hoje, que a gente esteja melhor e que a gente fale, poxa, olha, vale a pena fazer algo diferente, vale a pena olhar para tudo isso de algo diferente. Então, assim, o meu objetivo é que a gente cresça junto aqui hoje, que a gente troque experiência e que a gente cresça, que a gente saia daqui melhor do que entrou. Se a gente conseguir isso, se a gente sair daqui melhor do que entrou, eu já estou satisfeita. E aí, vou pedir a pesquisa de satisfação de vocês para entender se vocês também vão estar da mesma forma. Mas eu ficarei muito satisfeita se conseguirmos sair melhores do que a gente entrou. Para começar, algumas palavrinhas, algumas definições,
E vamos lá, vamos seguindo. Para falar sobre ser humano, não dá para falar sobre ser humano se a gente não falar sobre inteligência, se a gente não falar sobre razão e se a gente não falar sobre emoção. O ser humano é um ser emotivo. A neurociência, inclusive, ela fala que o nosso cérebro é um órgão emotivo. Então, a gente acredita que somos racionais porque a gente tem essa capacidade de racionalizar as coisas. Mas a grande verdade é que a ciência diz, a neurociência diz, é que nós somos emotivos, nós somos emoção. Né? Os seres humanos são emoção, o nosso cérebro é emoção. Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso, para que a gente entenda o nosso comportamento e para que a gente possa tirar o melhor da gente, do nosso comportamento e do comportamento dos outros, tá? Então, inteligência. O que é inteligência? Inteligência, basicamente, é a faculdade da gente conseguir, a capacidade que a gente tem de conhecer, de compreender e de aprender coisas. Razão. O que é razão? Razão é raciocínio, é bom senso, né? Bom senso está diretamente ligado à razão, à nossa razão. E o que é emoção? Emoção é uma agitação, é um impulso que a gente percebe e que a gente não consegue decifrar o que é. A gente, no momento seguinte, a gente percebe esse impulso, no momento seguinte, racionaliza isso, e aí vem o sentimento, são os nomes que a gente coloca. Estou com raiva, estou com ansiedade, estou com medo, estou nervoso, estou feliz, estou ansioso, né? Ansioso já falei, mas estou assim, preocupado, estou alegre. O sentimento é a emoção racionalizada. Né? A emoção, na verdade, ela é um impulso que nós, seres humanos, o nosso cérebro não consegue identificar, ele só consegue sentir. E esse é o grande problema, porque muitas vezes a gente age sem perceber, que é o ditado popular, né? Eu agi por impulso, não percebi exatamente o que estava fazendo, quando eu fui pensar no momento seguinte, o negócio já tinha desandado, né? E isso acontece o tempo todo. Então, basicamente, razão é a gente conseguir raciocinar e ter bom senso sobre tudo o que está acontecendo, e emoção é um impulso. Sentimento é a emoção racionalizada. Mas o que é gerir? O que é gerir? Gerir, se você for olhar no dicionário, gerir é administrar. Gerenciamento, né? Gerenciar é simplesmente a capacidade que a gente tem a habilidade que a gente tem de organizar ideias, de planejar, de executar atividades. E a gente faz isso usando metodologias, usando ferramentas, né, tentando motivar as pessoas, tentando integrar as pessoas que estão envolvidas num projeto e fazendo com que elas se relacionem da melhor forma para que o valor seja alcançado, né? Chiavenato, eu acho que vocês conhecem, ele tem vários livros, o pessoal que estuda administração, gestão de pessoas, lê muito sobre ele. Ele fala que a gestão de pessoas, no início, ela visava simplesmente tirar o melhor do que o cooperador, né, do que... Opa, eu acho que eu saí aqui, tá tudo certo? Tá, sim, Luciana, pode continuar. Tá tudo certo? É que eu já não estou me vendo, eu vejo agora já eu aqui do lado e uma tela diferente aqui, mas tudo bem, vou continuar. Ele fala que o Chiavenato, voltando, o Chiavenato, ele diz que antigamente a gente só olhava para o ser humano como um recurso e como o que tirar de melhor dele para que ele fizesse as suas atividades administrativas com o maior benefício para a corporação, mas que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a tendência vem modificando, e hoje já não é mais assim. Quando a gente fala sobre gerir pessoas, a gente fala sobre olhar para aquele colaborador como alguém único, como alguém que faz diferença no time, que faz diferença nos projetos, e esse olhar, ele traz vantagem competitiva
tanto para os projetos, quanto para as organizações. Então, é olhar para as pessoas que estão, para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão diretamente envolvidas com os nossos projetos, para os nossos stakeholders, com um olhar mais humano, traz vantagem competitiva para os projetos e para a organização. Né? E a gente precisa entender, a gente não pode esquecer, nunca por sinal, que as pessoas são o capital intelectual da empresa. Então, a gente não pode tratá-las como se elas fossem só um simples recurso, estivessem ali e amanhã eu posso trocar e tal. Se você tratar assim, você gestor de projetos ou qualquer gestor, tratar um colaborador desta maneira, ele vai fazer o trabalho dele, mas não vai estar motivado, engajado da forma que você deseja, não vai oferecer o valor e o benefício e o resultado que você quer, a performance dele vai ser diferenciada, ou assim, diferenciada para menos, né, vai ser pior a performance dele, e a hora que ele puder, ele vai buscar um outro local, onde ele seja mais valorizado, onde ele seja tratado de uma forma diferente, porque é uma tendência que as organizações sejam mais humanas, é uma tendência que os gestores façam toda essa relação de uma forma mais humanizada, e as pessoas sabem disso, elas querem ser tratadas dessa forma, né? Então, assim, é um momento diferente que a gente vive e a gente precisa para lidar com pessoas, a gente precisa se capacitar de uma forma diferenciada, e eu vou comentar isso com vocês daqui a pouco. Bom, gerir, a gente já falou que é a capacidade que a gente tem de organizar as ideias e fazer as coisas acontecerem através de metodologias, de ferramentas e de práticas de gestão e tal, né? A gente falou também que as organizações, elas funcionam através de pessoas, né? O ser humano, as pessoas são o capital intelectual da organização. Então, sem as pessoas, a gente pode até querer fazer algum projeto, a gente pode até querer realizar algum serviço, alguma atividade, mas a gente não vai conseguir. A gente precisa das pessoas. E são elas que trazem benefício e são elas que dificultam a nossa vida. Por isso, desenvolver a habilidade de lidar com elas é muito importante. Como foi dito, antigamente a gente tinha aquela questão do chefe, né? Que simplesmente olhava para as pessoas como recursos. Agora a gente tem um novo gestor, uma tendência de um novo gestor, que é um líder, né? E inclusive mais para o final eu vou falar sobre um livro do Laszlo Bock, do Google, onde ele fala qual é a característica desse novo gestor, né? Mas esse líder, esse gestor que esse ambiente nosso 4.0 pede, é alguém que é capaz de motivar, é alguém que é capaz de dirigir, é alguém que é capaz de se comunicar de forma assertiva, é alguém que é capaz de gerir conflitos, né? Então, assim, a comunicação é muito importante. Né? Como é que você comunica? E mais do que isso, quando a gente fala do lado humano da gestão de projetos, a gente está falando de um gestor que é capaz de ter empatia, que é capaz de sentir compaixão, que é capaz de olhar para o seu time, para os seus stakeholders, com amor, inclusive. E a gente vai ver o que significa a gestão, né, a questão do amor dentro da gestão e como é que isso trabalha. Então, assim, o líder, é necessário que ele tenha um perfil diferenciado, que ele tenha um perfil melhor do que a gente está acostumado. Parece algo que a gente sempre escuta, só que a grande pergunta que eu faço para mim e para vocês é, ok, eu escuto isso o tempo todo, mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu desenvolvo empatia? Como é que eu desenvolvo a minha compaixão? Como é que eu desenvolvo a minha observação, a minha capacidade de me comunicar? Como é que eu faço tudo isso, né? Como é que eu lido comigo mesmo? Como é que eu lido com as minhas emoções e com as emoções que estão nos outros, né? As emoções dos outros.
A gestão humanizada, o lado humano da gestão de projetos, ela está voltada ao bem-estar pessoal, ao bem-estar das pessoas que estão nos times, dos colaboradores, ao bem-estar dos stakeholders, de todos que estão envolvidos, ao bem-estar do gestor e, inclusive, de quem está fora da organização, ou seja, da família desses caras, né? Não adianta a gente pensar só no bem-estar dentro da organização, dentro do projeto, mas como é que está a família dos caras? Claro que a gente, como gestor, a gente não tem como resolver todos os problemas, a gente não é super-herói, mas mostrar-se empático, preocupar-se, permitir que a pessoa consiga ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, isso tudo é muito importante, isso está muito ligado à empatia e compaixão, né? As pessoas têm problemas, as pessoas têm muito problemas, então a gente precisa observar isso, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade para que a gente saiba o que fazer, e como fazer, e qual é o momento certo para isso, né? Então, o bem-estar das pessoas é fundamental quando a gente pensa no lado humano da gestão de projetos. A gente tem que acreditar, e não só acreditar, mas entender que as pessoas, a importância das pessoas, e a gente precisa, como gestor, encontrar o equilíbrio entre esse capital humano e os lucros que a gente quer ter, né? A gestão humanizada, quando a gente pensa numa gestão humanizada, a gente não olha mais como maximizar o meu retorno financeiro, né? É claro que as organizações visam lucro, né? Não estamos falando de ONGs, não estamos falando de locais que fazem caridade, a gente fala de organizações que visam lucro, mas não é só isso atualmente. Se você, como gestor, observar só o retorno financeiro, você não estará prestando atenção nas pessoas e não estará se relacionando com elas e criando o ambiente necessário que elas precisam ter para terem esse bem-estar, né? E quando a gente pensa em motivação e engajamento nesse ambiente bom, ele não é pontual, não é fazer happy hour, não é sair de vez em quando, fazer um café no meio do time, não é esse tipo de coisa. Quando a gente pensa em criar um bom ambiente para que essas pessoas sintam prazer de estarem ali no time, dentro das organizações, a gente fala de algo sustentável, né? Algo que seja todos os dias, né? Parece aquela coisinha de você regar a plantinha todo dia, porque senão ela vai morrer. Happy hour, café da manhã, ou qualquer outra integração que você possa fazer dentro do seu time é muito bom, mas não é sustentável. Você precisa criar realmente um ambiente bom para que a pessoa tenha prazer de estar ali, para que a pessoa consiga se motivar, para que a pessoa consiga se engajar e seguir e dar o melhor dela, ter uma alta performance, né? Isso está muito voltado para o lado humano da gestão. Quando a gente pensa em lado humano na gestão de projetos, a gente pensa em funcionários em primeiro lugar. Os funcionários estando em primeiro lugar, eles vão cuidar bem dos projetos, eles vão cuidar bem dos clientes, eles vão cuidar bem dos departamentos que dependem do trabalho dele, dos stakeholders. Então, se eles se sentirem bem, se eles se sentirem importantes, se eles se sentirem num lugar privilegiado, e isso não significa fazer todos os desejos, fazer todas as vontades, mas simplesmente realmente criar um ambiente bom e agradável, eles vão retribuir, né? E retribui isso cuidando de cliente, cuidando dos projetos, fazendo boas entregas e tudo mais. É assim, mais ou menos essa a ideia, né? A gente pensa no capital humano, quando a gente pensa no lado humano da gestão de projetos, entendendo que as pessoas são o capital humano, elas têm valor, o capital humano. As pessoas são capital humano, as pessoas são capital intelectual, e isso significa valor, né? Elas trazem, a organização, ela não funciona sem isso. A organização, na verdade, ela não é nada sem isso, né? Então, o maior valor que as organizações têm são as pessoas que estão nela,
Então, vale a pena a gente observar os aspectos humanos da gestão de projetos. Quando a gente pensa em lado humano da gestão, a gente a gente pensa entre a distinção entre o sucesso e o fracasso de um projeto. Você fazer a gestão de um projeto sem observar as pessoas que estão nele, sem motivá-las, sem trabalhar em engajamento, sem ter empatia, sem ter compaixão, sem amá-las, você vai decidir entre o sucesso e o fracasso do seu projeto. A gente sabe disso. A gente não faz isso no dia a dia, talvez ou porque a gente não tenha prática, ou talvez porque a gente não tenha treinamento suficiente, ou talvez porque a gente não tenha tempo. Não tem tempo, é tudo otimizado, né? A gente faz milhões de atividades ao mesmo tempo, então às vezes a gente não tem tempo de observar as pessoas e tratá-las do jeito que elas merecem e que elas devem ser tratadas. Só que daí, como contrapartida, a gente vai ter um desempenho ruim. Os meus índices de performance do projeto não vão ser bons, e aí eu vou tentar descobrir qual é o motivo, e vou arranjar algum para justificar, mas muitas vezes o motivo é porque você não está gastando tempo com o seu time ou com os stakeholders, tá? Eu vou agora passar um pouquinho dos slides, porque essa parte eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional e tal, e eu acho legal a gente dividir slides aqui. Peço só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Um minutinho, por favor. Deixa eu colocar aqui. Se der alguma coisinha errada, tenham paciência, vamos lá, só um minuto. Estão vendo? Tudo certo? Se tiver algum problema, me avisem. Aqui a gente começa primeiro essa primeira parte da palestra. Até agora a gente falou sobre a importância do lado humano da gestão de projetos, né? A gente comentou um pouco sobre o que é inteligência, o que é razão, o que é emoção. A gente falou sobre a diferença entre ter sucesso, como a gestão, o lado humano da gestão pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu projeto. Então, em resumo, o que a gente tratou até agora. E a partir daqui, a gente vai tratar um pouquinho sobre inteligência emocional, comportamento, e por isso que eu quero dividir esses slides aqui. Bom, como eu disse, eu já comentei para vocês, a neurociência e a psicologia dizem que nós somos seres emotivos. O ser humano é um ser emotivo, tá? Somos racionais, porém emotivos. E o nosso cérebro é emoção. A neurociência diz que o nosso cérebro é emoção. A gente tem ele dividido, a gente sempre ouviu, né? Ah, tem o lado direito, o lado esquerdo, um é razão, o outro é emoção. Mas se vocês aprofundarem um pouquinho mais nos estudos da neurociência, vocês vão entender que o que a neurociência diz é que o nosso cérebro, o lado emocional do nosso cérebro, ele trabalha muito mais rápido do que o lado racional. Na verdade, o que a neurociência diz é que o nosso cérebro nos engana todos os dias. Ela diz que as nossas decisões são tomadas de forma emocional. E aí o lado emocional toma a decisão, seja ela qual for, dá uma cutucadinha no lado racional do cérebro e fala, ó, aqui está decidido, e o lado racional, ao invés de falar, não quero isso, eu quero participar desse processo, o lado racional simplesmente aceita aquela decisão emocional e encontra argumentos, né? Encontra uma forma de racionalizar algo que foi decidido de forma emocional para nos convencer de que a decisão foi a melhor possível. A neurociência diz que o lado emocional do nosso cérebro trabalha muito rápido e que o nosso cérebro ele tenta encontrar alternativas, caminhos para poupar recursos. Então, ele decide de forma emocional. O lado racional simplesmente tenta encontrar justificativas para essa decisão. É assustador, mas é o que a ciência diz. Não é Luciana Selucchi,
não é história da carochinha, é a ciência quem fala isso, tá? E isso é só gastar um pouquinho de tempo estudando, vocês vão encontrar exatamente o que eu estou dizendo. Deixa eu continuar aqui, só um minuto. Aqui. Opa, desculpem. Aqui, essa é uma estatística. Essa estatística é desse ano. É uma pesquisa, na verdade, do PMI Pulse of Perfection de 2018, foi feita no início do ano, e aqui mostra os motivos que os projetos não dão certo, né? Basicamente, se você for olhar a pesquisa do PMI, o que ela fala é que os nossos projetos, eles falham ou por algum aspecto voltado a escopo, ou por algum aspecto voltado a cronograma, ou por algum aspecto voltado à qualidade, né? Então, na verdade, a pergunta, baseado no que a gente acabou de falar, no slide anterior, sobre as nossas emoções, a pergunta que eu deixo aqui para vocês, para que a gente possa falar agora, ou conversar daqui a pouco, no final, a pergunta que eu tenho é: qual é o impacto, sabendo que as nossas decisões são emotivas e que a gente faz tudo isso sem perceber e encontra justificativas para explicar uma decisão emocional tomada, o lado racional encontra essas justificativas? Qual é o impacto que tudo isso tem nos projetos? Quantas vezes nós, colaboradores, ou nós, gestores, tomamos uma ou outra decisão acreditando que estamos tomando uma decisão racional, mas, na verdade, é uma decisão baseada em aspectos emocionais. E mais, complementando a pergunta, qual é o prejuízo que isso traz para os projetos, né? Como é que isso impacta os nossos projetos? Porque, na teoria, a gente tem que ser o mais racional possível, mas não é isso que a neurociência diz. Não é isso que a ciência diz. E aí a gente vê estatísticas como essa, a gente é uma estatística global, a gente fala, poxa, os números não são tão bons assim. Tem alguma coisa errada na nossa gestão de projetos. Claro que a pesquisa está disponível, ela está disponível no Google, faz uma pesquisa qualquer, você encontra muito fácil, e você pode identificar outras questões. Aqui é só um gancho para a gente tratar esses aspectos da razão e da emoção, e como isso interfere na gestão de projetos, como isso interfere nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos colaboradores, com os nossos stakeholders, e como isso tudo vira uma grande bagunça no final, né? Vamos lá. Aqui. Esse cara, Marcos Alberto de Oliveira, ele diz que o sentimento não declarado interfere na tomada de decisão. Olha só que interessante. A neurociência acabou de falar, quer dizer, eu acabei de dizer para vocês que a neurociência comenta que nós não tomamos as nossas decisões de forma racional. A gente vê resultados que não são muito bons na performance dos nossos projetos de forma global. E aí a pergunta que eu tenho, esse cara diz que o sentimento, quando a gente não se conhece, quando a gente não entende o que a gente está sentindo, isso interfere diretamente na tomada da decisão. Então, assim, se a gente for costurando isso, as coisas começam a fazer sentido. Principalmente quando a gente pensa na questão da emoção, que é um impulso que a gente não consegue decifrar o que é, muitas vezes a gente toma uma decisão errada. Como a gente está prejudicando os nossos projetos, como a gente está prejudicando a nossa tomada de decisão, como a gente está prejudicando o relacionamento que a gente tem com as pessoas que trabalham conosco, né? Isso é algo para se pensar. Aqui, João Marcelo Furlan, ele fala que existe uma deficiência na interpretação, na gestão dos sentimentos, e que tudo isso é epidêmico.
né? Assim, não é um problema de brasileiro, não é um problema de americano, ou seja, o país que for. É um problema humano, do ser humano. Nós não conseguimos interpretar as nossas emoções e, por conta disso, a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo e não consegue fazer a gestão dos nossos sentimentos, e tudo isso é epidêmico, é uma doença. E isso tudo atrapalha muito qualquer atividade. A gente está focando aqui em gestão de projetos, mas atrapalha qualquer atividade que a gente for fazer. Tomada de decisão, a gente precisa identificar as nossas emoções para que o processo seja facilitado. Se a gente pensar que as nossas emoções, elas são condutoras das nossas atitudes, né? Se a gente pensar que aquele impulso, ele se traduz, quando ele é racionalizado pelo nosso cérebro, ele se traduz num sentimento e num comportamento, ou seja, as nossas emoções, no fim da linha, elas se transformam num comportamento, numa atitude. Quando a gente desenvolve a habilidade de identificar essas emoções, a gente consegue canalizar tudo isso de uma forma muito mais positiva, e a nossa tomada de decisão fica mais assertiva, e além de assertiva, mais consciente. A gente começa a entender o que está acontecendo ao nosso redor e por que a gente está tomando essa decisão ou aquela. A gente consegue racionalizar melhor. Aqui tem um estudo, uma pesquisa feita por Travis Bradberry. Esse cara tá vivo, esse cara tá no LinkedIn. Se você quiser segui-lo, pode segui-lo. Todo dia tem um texto dele por ali. Ele, inclusive, escreve muito bem, eu recomendo. Vou repetir, Travis Bradberry. Ele tem um livro, ele escreveu um livro junto com Jim Greaves, né? O nome desse livro é Inteligência Emocional 2.0, e nesse livro eles comentam sobre uma pesquisa que foi feita pela Talent Smart, e nessa pesquisa eles identificaram que somente 36% das pessoas conseguem identificar suas próprias emoções. Ou seja, menos da metade das pessoas conseguem identificar suas emoções. Olha o problema que existe, né? A gente está na roça, né? Porque a gente não consegue, a gente não sabe, a gente tem um impulso, a gente sente algo, a gente não sabe o que é e vai vivendo e vai se relacionando e vai trabalhando e vai construindo coisas e tudo sai bem, entre aspas, muito mais ou menos, porque a gente não tem essa habilidade, né? E esse estudo, ele também comenta que essa capacidade de identificar as próprias emoções, que está bastante ligado ao conhecimento emocional, que está diretamente relacionado à inteligência emocional, né? Esse estudo fala que quando você consegue desenvolver essa habilidade, você tem 58% de ter sucesso em qualquer área na sua vida, em qualquer área profissional. Não é na gestão de projetos, não é na indústria farmacêutica, não é na medicina, seja lá qual for a sua atividade profissional. No momento que você desenvolve o coeficiente emocional, que é a inteligência emocional, você consegue ter mais sucesso em suas atividades. Você, na verdade, é considerado um profissional de alta performance. Tem uma brincadeira aí que eu costumo dizer que o QE é o novo QI. Antigamente, QI era algo super interessante. Continua sendo. Precisamos da nossa inteligência e desenvolver todas nossas competências técnicas. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que isso não é importante. Competência técnica é importantíssimo. Mas só competência técnica não serve para nada. Ainda mais pensando nesse mundo 4.0, né? Nessa revolução 4.0, onde a tecnologia entra na nossa vida de uma forma que a gente ainda nem sabe direito como será, mas a tecnologia os computadores entram na nossa vida, muita coisa do que a gente faz, vários conhecimentos técnicos que a gente tem vão ser feitos pelos computadores mais rápido e melhor. Então, assim,
é importante que a gente desenvolva as habilidades técnicas. Sempre é importante. Acabei de dizer para vocês, no início da palestra, que eu estou começando um mestrado na engenharia mecânica agora no início do ano. Então, assim, hard skills é importantíssimo. Em nenhum momento aqui eu tiro o valor do hard skills. Mas, se você quer ser um profissional de alta performance, se você quer ser valorizado nesse ambiente 4.0, saiba que a tendência é outra. A tendência é de uma gestão humanizada, a tendência é de pessoas que têm a inteligência emocional aflorada e que conseguem se relacionar muito melhor nos ambientes de trabalho, com as pessoas, com todos que estão envolvidos. Aqui, o mundo VUCA é o nosso mundo de projetos, né? Então, quando a gente fala em gestão das emoções, né, a gente fala, puxa vida, é super difícil. Quem trabalha com projetos sabe como é angustiante. É delicioso, mas é angustiante. A gente vive tensão o tempo todo, né? A gente tem que conseguir fazer sempre mais com menos e atender metas, atender prazos, lidar com pessoas. Não é gerir projetos. Não é algo fácil, só sabe quem faz. Apesar de muito bom e gostoso, só sabe quem faz as dificuldades que tem. Esse é o nosso mundo VUCA, né? Um mundo que é volátil, que é cheio de mudança, que é ambíguo. E quando a gente pensa em gestão das emoções, a gente está falando que é simplesmente você encontrar um equilíbrio no meio desse mundo louco. Eu preciso manter o meu equilíbrio, eu preciso ter equilíbrio entre razão e emoção para que eu consiga ter saúde física e mental e mais, para que eu consiga me relacionar bem com as pessoas. Esse é o grande objetivo. Quando a gente pensa em soft skills e hard skills, a gente fala desse equilíbrio. O hard skills, a gente está falando de aspectos técnicos mesmo, né? Aqui, focado em projetos, a gente fala de escopo, cronograma, custo, risco, qualidade e vários outros. Quando a gente pensa em soft skills, a gente fala sobre coisas que aparentemente são subjetivas, mas que trazem benefício e valor, grande benefício e valor para os projetos diariamente. Então, a gente fala sobre propósito, a gente fala sobre valor, sobre crença, sobre cultura, sobre as resistências que as pessoas têm, sobre as emoções. E como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Primeira coisa, quando a gente pensa em gestão das emoções, a gente está falando de autoconhecimento. O primeiro passo para você desenvolver inteligência emocional é você se conhecer. Se você não sabe quem você é, se você não consegue identificar os seus impulsos emocionais, se você não consegue perceber os sentimentos que estão envolvidos numa tomada de decisão antes de decidir, você vai ter, assim, a sua vida vai ser mais difícil. Porque você vai cometer alguns errinhos que, quando você tem tudo isso desenvolvido, é mais fácil, a chance do acerto é melhor, o resultado é melhor, né? Você consegue interagir, você consegue trazer valor para tudo isso, né? Um fator humano é importantíssimo. Aqui, antes da gente seguir, aí eu paro por aqui e volto para transmitir a minha imagem para a gente interagir um pouquinho. Inteligência emocional, soft skills, propósito, valor, emoção, sentimento, tudo isso é esoterismo, é autoajuda. A Luciana Seluc está fazendo uma palestra motivacional? Não, não é nada disso. Como eu disse no início para vocês, é ciência e existem metodologias e técnicas para a gente desenvolver isso. Tá? Eu vou dar uma parada aqui, puxar para minha tela para pôr o vídeo novamente, para a gente interagir um pouquinho. Vamos ver se dá certo. Opa! Eu estava
Agora vocês estão me vendo? Me ajuda, por favor. Agora tá aqui, né? Parei de transmitir até o slide, ou eu fiz bobagem e eu estava transmitindo, só me responde, eu estava transmitindo o slide antes, não é? Só para eu ter certeza. Ah, obrigada. Luciana, tá tudo certo, fica tranquila. Obrigada, eu estou aqui confusa. Mas vamos lá. Então, não é esoterismo o que eu estou falando, não é palestra motivacional, não é o meu estilo, eu sou engenheira, né? Eu sou engenheira mecânica, não acredito nessas coisas, não é autoajuda, não é nada disso. É neurociência aliado a metodologias da psicologia, tá? A parte da psicologia é um pouco mais subjetiva para mim, por conta de eu ser engenheira, mais cartesiana, mas a parte da neurociência, ela foi para mim um divisor de águas e me ajudou muito a entender tudo isso, porque quando você começa a ler e a estudar sobre isso, você começa a entender que tem razão e os caras conseguem, a partir da ciência, explicar isso. Então, para mim, que tenho uma mente cartesiana, a neurociência ajudou demais. Então, a sugestão que eu dou para vocês, se tudo isso é muito difícil, se tudo isso é muito complicado, se tudo isso é muito subjetivo, é coisa de outro mundo, Luciana está falando um monte de coisa aqui que não faz sentido, eu não consigo colocar isso na minha vida, começa a estudar um pouco sobre neurociência, começa a ler um pouco sobre isso, eu acho que vai ajudar da mesma forma que me ajudou. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em inteligência emocional, é algo antigo, não é novo, né? Algo que já tem aí uns bons anos, mas se tornou muito conhecido, essa expressão, né? Esse nome, inteligência emocional, ele se tornou muito conhecido por conta de um livro que o Daniel Goleman escreveu. Daniel Goleman também está vivo, é um americano, também está vivo, se você consegue segui-lo em redes sociais, você consegue segui-lo em LinkedIn, então, assim, façam isso, vale a pena. Ele fala sobre vários pontos que nos ajudam para a nossa vida, né, profissional e também pessoal, né, mas, basicamente, resumindo o livro dele, o que ele fala? Quando ele fala sobre inteligência emocional, ele diz que, primeira coisa, a gente precisa ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É eu conseguir reconhecer um sentimento no momento que ele ocorre. O negócio está acontecendo, eu estou tendo aquele frisson, eu estou tendo aquela agitação de emoção, o lado racional do meu cérebro dá uma racionalizada naquilo, eu sinto alguma coisa e muitas vezes eu não consigo dizer o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você consegue identificar os gatilhos emocionais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Aí você consegue identificar gatilhos emocionais, você consegue identificar os seus sentimentos, e isso ajuda no seu processo decisório. Você fala, poxa, eu estou sentindo isso nesse momento, porque tal coisa aconteceu, isso me faz lembrar algo que eu já vivi e que eu não gosto, né? E por isso estou reagindo, meu comportamento está sendo esse ou aquele, né? Então, isso o início para tudo, o primeiro passo de tudo é trabalhar o autoconhecimento. Depois disso, o segundo passo seria o controle emocional, que é o que eu chamo de gestão das emoções, né? A emoção não pode ser controlada, a emoção pode ser gerida. Por quê? Porque a emoção é um impulso. Você não consegue identificar o que é. Você sente um frisson. Você não sabe o que é. Você consegue identificar isso quando ele é racionalizado e se transforma num sentimento. Por isso que quando eu falo, inclusive tem um workshop sobre isso, o nome que eu dou é Controle dos Sentimentos e Gestão das Emoções. Eu não consigo controlar a emoção, eu controlo o sentimento e gerencio as minhas emoções. Administrar a emoção eu consigo, né, através do controle dos sentimentos. Mas eu não consigo controlar a emoção, tá? Então, se algum dia alguém falar para vocês, estou controlando a minha emoção, estou me esforçando para isso, essa pessoa talvez não saiba muito bem o que ela está falando, ou então não aprofundou um pouquinho mais os estudos dela. Então, aí a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre controle emocional.
Automotivação. Quando a gente desenvolve inteligência emocional, acontece uma mágica. Eu não sei explicar com palavras, mas é uma dinâmica. Acontece algo que você começa a ser mais automotivado. Então, assim, profissionais que têm alta inteligência emocional, com certeza, são profissionais mais motivados, né? Eles são automotivados, eles trabalham independente das circunstâncias, eles têm boa performance independente da pressão que estão sentindo, são automotivados, né? E é tudo que o gestor quer, pessoas automotivadas e engajadas, né? Nós, gestores de projetos, tudo que a gente quer é que o nosso time seja 100% automotivado e engajado, né? É um sonho, um desejo, quase que impossível, mas é o que a gente gostaria, porque o resultado disso é muito bom, né? E a inteligência emocional, ela cria condições para isso, né? A pessoa, ela consegue trabalhar e se automotivar, ela não precisa do gestor dela, ela não precisa de um ambiente perfeito para sentir e para dizer, vamos lá, hoje eu caí, mas amanhã eu continuo e seguimos em frente, né? Seguimos em frente de forma positiva, né? O que mais que a inteligência emocional proporciona para o indivíduo? Ela te dá, não só, a gente falou que o primeiro item era o autoconhecimento, né? Mas no momento que a gente desenvolve inteligência emocional, a gente começa também a ter a habilidade de identificar o que os outros estão sentindo. Claro que a gente não faz isso de forma perfeita, né? A gente não tem bola de cristal, mas eu consigo perceber o outro. Eu consigo falar, olha, esse cara hoje não tá legal. Ele não tá legal, então deixa ele lá, deixa ele fazer as atividades dele do jeito que ele está. Amanhã eu converso com ele. Né? Se eu tenho que gerir um conflito qualquer e eu percebo que não é o melhor momento para fazer aquilo, eu me afasto, volto no dia seguinte, converso depois, né? Ou então modifico a forma de conversar, eu começo a perceber o outro, o que o outro está sentindo. Então, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu consigo entender melhor a outra pessoa. E isso tudo tem a ver com empatia, com compaixão, com amor, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão do meu lado. E tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Não vou falar muito de vida pessoal porque não é o nosso foco. Mas a gente desenvolve inteligência emocional para qualquer área da nossa vida, tá? Principalmente a profissional, que é a tendência do momento, né? Profissionais que consigam ter atitude positiva, que consigam produzir da melhor forma, sem se abalar com as circunstâncias, né? Por último, o quinto item da inteligência emocional que o Goleman fala é que profissionais que conseguem desenvolver a inteligência emocional, eles começam a ter mais habilidades interpessoais, eles se relacionam melhor com os outros. Tudo a ver está relacionado de novo à empatia, à compaixão, a você olhar para o outro com um olhar mais humano, com um olhar mais amoroso, e aí você começa a se relacionar melhor. No momento que você cria esse ambiente sustentável, esse ambiente de bom relacionamento dentro do seu time, ou com os seus stakeholders, as pessoas reagem, né? Elas reagem a isso. E na maioria das vezes elas reagem de forma positiva, então o resultado é bom, traz benefício, traz valor para os projetos. O que mais? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem a consequência disso, né? A inteligência emocional é algo que a gente faz em nós, para entender as nossas emoções, para que a gente consiga tirar o melhor de nós mesmos. Mas isso traz uma consequência. E a consequência são as soft skills, que a gente escuta por aí o tempo todo. Eu preciso desenvolver soft skills é importante, né? Tem curso de soft skills para cima e para baixo. É isso, você desenvolve inteligência emocional e a consequência disso é que você melhora a sua soft skills. E aí tem um tanto de coisa. Eu vou falar algumas coisas que estão relacionadas a soft skills, mas são várias. A gente pode até enumerar de
fazer uma lista enorme aqui, mas algumas. A gente fala sobre, quando a gente pensa em soft skills, a gente pensa em empatia, a gente pensa em resiliência, a gente pensa em atitude positiva. Quando a gente está falando em soft skills, a gente está pensando numa atitude colaborativa, né, de colaboração, flexibilidade, a pessoa que é flexível, que é aberto a mudanças. Quando a gente pensa em soft skills, a gente está falando de alguém que consegue se comunicar. Eu consigo dizer para o outro o que eu quero dele, de forma assertiva, sem que seja violento. A minha comunicação não é violenta, porque eu percebo o outro, eu observo, eu valorizo quem está conversando comigo, né? Quando a gente fala em soft skills, a gente fala em conseguir trabalhar sob pressão. A gente falou um pouquinho antes, no slide anterior, do mundo VUCA, né? O mundo da gestão de projetos é um mundo bastante complicado, né? A pressão é muito grande e é diária. Quando você desenvolve soft skills, uma das consequências que você tem é a habilidade de lidar melhor com o seu estresse. Você consegue trabalhar mais sob pressão. Por quê? Porque você consegue administrar as suas emoções. Você consegue ter mais, vamos dizer, mais sangue de barata. Né? Eu não levo tudo a ferro e fogo, eu não presto atenção em tudo, eu tento tirar a emoção do meu ambiente em alguns momentos, para que eu consiga exercer as minhas atividades da melhor forma, e não permitir que a pressão do dia a dia atrapalhe o meu trabalho e a minha saúde. Né? As pessoas adoecem porque elas trabalham em ambientes de estresse, em ambientes de pressão. As pessoas adoecem, as pessoas perdem os cabelos e ficam com dores nas costas, ficam nervosas, chegam em casa, brigam com os companheiros, com os filhos, porque elas não conseguem fazer essa administração. E isso, assim, o prejuízo é imenso. Né? Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue trabalhar sob pressão, você consegue gerir melhor as suas emoções, consegue controlar seus sentimentos, consegue ficar num ambiente de estresse com mais facilidade, né? Isso é muito importante, seja lá a atividade que você for fazer. A gente fala também, quando a gente pensa em inteligência emocional, uma outra consequência disso é alguém que é capaz de trabalhar de forma assertiva, alguém que tem foco, alguém que é voltado para os resultados. Ele não se perde no meio do caminho. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe aonde ele tem que chegar e como ele vai fazer tudo isso, ele não se perde. Ele não precisa que o gestor fique lembrando dele o tempo todo o que ele precisa fazer e como fazer. Ele já sabe, ele é orientado para resultados, ele sabe o que ele tem que fazer do início do dia até o final do dia. Né? Então, é um profissional extremamente valorizado. E quando a gente pensa, por fim, assim, na minha listinha, tem várias coisas que a gente pode falar sobre soft skills, mas na lista que eu fiz para hoje aqui, quando a gente pensa em soft skills como consequência da inteligência emocional, a gente está falando sobre a capacidade de liderança. Né? Fala-se muito sobre liderança, né? A pessoa precisa ser líder, até porque existem subgrupos dentro dos projetos, e mesmo que o colaborador, ele não seja o gestor propriamente dito daquele projeto, mas às vezes ele é um líder menor, e ele precisa conseguir fazer as atividades dele, ele precisa conseguir se relacionar com as pessoas e liderar essas pessoas da melhor forma. Então, a inteligência emocional, ela proporciona essa habilidade também. Tá? Que mais? Vamos lá. Lembra, para quem é gestor de projeto certificado PMP, para quem já leu o PMBOK e para quem está acostumado com essa dinâmica, que eu acho que a maioria de nós aqui, lembra do triângulo dos talentos? O PMI, ele não é bobo nem nada. Ele sabe que nós somos, a maioria das pessoas, principalmente os caras que são cartesianos como eu e como a maioria de vocês, ele sabe que a gente não vai prestar atenção nisso. E aí, o que o PMI fez? E aí, se você for lá no PMBOK, a última versão 6, página, se eu não me engano, 360 eu vou confirmar a página 350, 360, ou 353, o PMI vai falar sobre o triângulo dos talentos, e vai dizer que é mandatório encontrar esse equilíbrio. Olha só, os caras são espertos, né? Eles sabem que a gente não vai fazer, então eles nos obrigam a fazer.
Eles sabem que a gente não vai desenvolver a nossa inteligência emocional, eles sabem que a gente não vai desenvolver a nossa habilidades comportamentais, né, que são as nossas soft skills, então eles nos forçam a isso. Então, para que você renove a sua certificação, de tempos em tempos, você precisa ter pontos distribuídos de forma equilibrada. Então, o PMI fala, olha, o Triângulo dos Talentos, ele diz, você precisa desenvolver soft skills. Então, não é a Luciana Seluc que fala, não é o LinkedIn que diz sobre essa importância quando você vai buscar uma vaga de emprego, não é o próprio PMI, né? É uma tendência, né? O PMI nos ajuda forçando a gente fazer, né? Quando ele força a gente fazer, ele, na verdade, está nos ajudando, porque a gente vai deixar isso para lá, né? Faz parte da característica de alguém que é mais cartesiano, de não olhar muito para esse aspecto. Mas lembrem da importância, né? Um dos meus objetivos hoje aqui é falar sobre a importância do lado humano da gestão de projetos, a importância da gente valorizar pessoas e a importância de a gente se relacionar bem com elas. E a gente só consegue fazer isso se a gente desenvolver inteligência emocional e soft skills, né? Se a gente conseguir controlar os nossos sentimentos e gerir as nossas emoções. Não tem outro caminho. Não tem. Eu, pelo menos, ainda não conheço. O dia que eu conhecer, eu prometo, eu conto para vocês. Mas eu ainda não conheço. Quando a gente fala de um profissional que tem tudo isso que eu acabei de descrever, o cara que tem inteligência, uma alta inteligência emocional, que tem soft skills desenvolvidas, o cara que consegue se comunicar, consegue liderar, que é resiliente, que tem empatia, né? A gente está falando de diferencial competitivo. Certificação, um monte de gente tem. Um monte de gente tem certificação. Eu sou isso, sou aquilo, fiz pós-graduação, fiz MBA. Certificação todo mundo tem. Então, aonde é que a gente vai se diferenciar nesse mundo 4.0? Nesse mundo onde computadores vão fazer o que a gente faz. Porque eles são mais inteligentes e mais rápidos do que a gente. A gente vai se diferenciar no nosso comportamento. Tá? Então, inteligência emocional, soft skills, controle dos sentimentos, gestão das emoções é diferencial competitivo. A gente goste ou não, eu sei que é muito complicado. Quando a gente é mais cartesiano, falar, puxa vida, eu vou ter que fazer isso também, porque eu não posso deixar de estudar, eu não posso deixar de tirar as minhas certificações, eu não posso deixar de desenvolver as minhas competências técnicas, eu também preciso fazer isso. Também. Se você quiser ser considerado um profissional de alta performance, sim, você também precisa fazer isso. É triste, difícil, mas é o caminho, não tem outro caminho, tá? Quando a gente pensa em pessoas, quando a gente pensa em gestão humanizada, a gente está falando entre um elo forte entre pessoas e estratégias, né? Quando a gente pensa numa gestão humanizada, né, o lado humano da gestão, a gente está falando entre uma conexão de estratégia e de pessoas, né? É um elo que não pode se quebrar, é um elo forte que não pode se quebrar, tá? Então, a gente não pode tirar nunca pessoas do nosso foco como algo importante. A gente tem que olhar tudo, né? A vida do gestor não é muito fácil, ela realmente tem gente que brinca que a gente tem que ser super-herói, mas na verdade, toda essa parte mais comportamental, ela nos ajuda a conseguir encontrar caminhos mais fáceis para fazer tudo isso. Né? Se você realmente não tem essas competências, aí vai ser difícil liderar, vai ser difícil se comunicar, vai ser difícil conversar com as pessoas, vai ser difícil motivar, vai ser difícil engajar, vai ser difícil tirar o melhor que elas têm, vai ser difícil um monte de coisa, né? Mas quando você desenvolve isso, as coisas começam a fazer mais sentido e você consegue encontrar alternativas, você consegue encontrar formas de lidar com as questões, com os problemas e com as pessoas de uma maneira diferente e traz mais resultado, traz mais benefícios. Aí você fala, puxa, olha, aqui não era tão difícil assim. Mas a gente tem que começar a desenvolver,
A gente precisa começar a acreditar, principalmente nós que somos cartesianos, a gente precisa começar a acreditar que isso é importante e que traz valor, né? Enquanto a gente não acreditar, vai ficar muito difícil. Só que a gente vai ficar para trás, tá? Porque tem muita gente que já está fazendo, e as empresas valorizam, as organizações valorizam, e é isso que elas querem. Os grandes líderes têm inteligência emocional, os grandes líderes, eles conseguem fazer tudo isso de forma muito mais tranquila. Estamos chegando ao final aqui, quase indo, né, caminhando. Eu comentei com vocês sobre um livro do Laszlo Bock. Laszlo Bock escreveu um livro chamado O Lado... não, como que é? O que é necessário, mais ou menos assim. Na verdade, em inglês, chama Work Rules. Em português, seria o que está sendo traduzido por aí, não é a minha tradução, mas a forma que traduziram o livro é o que é esperado de um novo líder, né? E aí ele fala várias coisas, ele fala sobre 8 aspectos desse livro, nada muito diferente do que a gente já falou por aqui, então eu fico até feliz, porque os meus pensamentos não estão longe do que o Google faz, né? A gente pensa Google, Amazon e empresas desse porte, desse naipe, são empresas mais humanas, né? Que observam mais. Então, o que ele fala nesse livro? Ele fala que um bom líder é um bom orientador, ele consegue gerenciar, ele tem interesse pela equipe, né? Ele observa as pessoas, ele tenta ir além do dia a dia, né? O que está acontecendo com aquela pessoa? Ok, eu não posso resolver os problemas pessoais dela, mas eu posso me mostrar empático aos problemas que ela tem, às questões que ela tem, posso tentar facilitar alguma coisa, né? Um bom líder é um líder que é voltado para resultados, ele é um bom comunicador, ele olha para o desenvolvimento da equipe, né? Tá tudo ligado ao lado humano da gestão. Os caras não são só recursos, eles não estão ali só para fazer o projeto que eu estou gerenciando. Eles estão ali também para crescer como profissionais. Então, o bom líder é um cara que observa e, de alguma forma, propicia, né? Facilita com que essa equipe se desenvolva de alguma maneira, né? Ou com um desafio novo, ou com um treinamento, ou com um job rotation qualquer, de alguma forma, esse líder facilita para que essa equipe desenvolva e saia melhor. O objetivo é sempre, do mesmo jeito que eu comecei aqui falando, eu quero que no final dessa palestra a gente saia melhor do que a gente entrou. O bom líder, ele pensa que a cada final de projeto, o meu time tem que estar melhor do que entrou, né? Eu não posso matar o meu time, senão eu não tenho time para o próximo projeto, né? Então, a cada projeto ele tem que estar melhor, e melhor, e melhor, né? E quanto melhor for o meu time, melhor a minha performance, melhor é o meu desempenho, melhor é o resultado que eu tenho. Ele fala que o bom líder é um cara que tem uma visão estratégica, né? Uma clara visão estratégica, né? E tem competências técnicas. Então, da mesma forma que eu disse aqui, que em nenhum momento a gente desvaloriza a importância de desenvolver competências técnicas, ele também fala, o bom líder tem que ter competência técnica porque ele tem que conseguir aconselhar. A gente está quase terminando aqui, eu acredito que a gente tenha mais um outro slide, eu não sei se a gente para um pouquinho para a pergunta e depois volta, um outro slide, sim, porque eu estou aqui com o meu computador, né, já falei para vocês, eu estou aqui com 2 computadores. Não sei se a gente volta, se a gente para um pouquinho para perguntas, o que vocês acham? Me digam, por favor. Luciana, eu vou passar para você algumas perguntinhas, já que você fez uma paradinha, tá? Que temos várias aqui, tá? Então, Edilson pergunta, Luciana, como você associa a relação de confiança com a geração de resultados, já que está falando de resultados aí? E eu peço que você responda resumidamente, porque nós temos somente mais 15 minutos para acabar. Então, toda a sua resposta. Tá, confiança é algo que precisa ser construído. Então, assim, de uma forma bem sucinta, eu preciso construir isso. Eu, como líder, preciso construir e é algo diário. Eu preciso construir uma relação de confiança, né?
A gente tem aqui, pensando fora de projetos, só para facilitar, como é que a gente constrói relação de confiança dentro das nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com os nossos filhos? É a mesma coisa, a gente tem que construir uma relação de confiança. No momento que eu consigo fazer isso, no momento que eu consigo mostrar para o meu colaborador, para a pessoa do meu time, que eu confio nela, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir reconhecida. No momento, e todo mundo, o ser humano precisa se sentir aceito, reconhecido e amado. É básico. Todo ser humano precisa se sentir aceito, reconhecido e amado. No momento que ela percebe que ela é reconhecida, porque esse gestor confia nela, ela vai desempenhar melhor. A não ser que ela tenha algum outro problema. Mas se ela for assim, na média, ela vai desempenhar melhor. Ok, obrigada. O Bruno pergunta, entende que o tipo de gestão ou comunicação com os liderados deve ser diferenciada para cada um? O líder tem que se adaptar para gerir diversos perfis? Ou que vemos hoje a tentativa de normalizarem? Algumas empresas até estão fazendo isso, mas... Eu acredito que até pode ser que algumas empresas façam isso, porque facilita, né? Facilita, claro. É muito mais fácil a gente tratar todo mundo igual, mas não adianta. Eu acho assim que algumas mensagens, algumas comunicações, elas precisam ser transmitidas de forma igualitária, né? Todo mundo tem que receber a mesma informação, até para que não se tenha dúvida. Mas quando a gente vai para um ambiente menor, quando a gente olha para o indivíduo, a gente tem que observar quem ele é e qual é o tipo de comunicação que ele precisa. É um ser único, não dá. Eu não consigo entender uma relação entre líder e liderado que não tem uma comunicação específica para ele, porque cada um reage de um jeito. Se você for tratar pessoas, se nós formos tratar as pessoas de forma igual, a gente não vai ter o resultado que a gente quer, porque as pessoas não são iguais. Elas não sentem igual, elas não trabalham de forma igual e elas não produzem de forma igual, né? Tem algumas que têm mais limitações do que as outras, algumas sabem mais do que as outras, algumas são lentas, algumas são rápidas, algumas têm um humor melhor, outras são mais mal-humoradas, algumas são positivas, outras são pessimistas. Não dá para tratar todo mundo igual, a gente precisa se comunicar de forma específica quando a gente pensa no indivíduo. Quando a gente pensa no time, aí sim a gente fala de forma igualitária, até para que a mensagem seja assertiva e todo mundo tenha o mesmo nível de informação. Eu acho que é isso. Eu acho que traz mais resultado. Mais uma do Fábio, que pergunta, não, Cristiana Freire, pergunta, minha curiosidade é, por exemplo, ela trabalha numa área em que a rotatividade, assim, de forma generalizada, é relativamente alta. Como você pensa essa questão de sustentabilidade numa equipe que muda muito? Difícil, bastante difícil, porque é relacionamento, né? Quando eu falo de construir, né? A gente acabou de falar sobre confiança, a gente falou sobre comunicação, se comunicar com cada um de forma específica, né? A gente fala de relacionamento. Então, se eu não tenho tempo para me relacionar, fica mais complicado. Aí eu concordo que a gente precisa trabalhar em outros fatores, entender por que essa equipe é normal, a empresa aceita essa rotatividade, entende como normal, ou tem algum problema que precisa ser tratado, né? Um time que tem rotatividade alta, tudo é muito mais complicado, tudo é muito mais difícil, porque não dá tempo de construir. Não dá tempo de treinar, não dá tempo de você perceber quem a pessoa é, não dá tempo de criar relacionamento. Então, em uma equipe com alta rotatividade, é muito difícil você construir um ambiente sustentável que seja positivo. É muito difícil. Mas aí, obviamente, existe outro problema, porque, obviamente, é um problema cultural da empresa ou a condições de trabalho da empresa que provocam essa rotatividade, né? Então, assim... eu estava dando aula, só fazer um adendo aqui, um anexo para tentar facilitar um exemplo.
Eu recentemente dei aula de gestão de conhecimentos, que eu dou MBA, aulas para MBA de gestão de pessoas, e eu estava ministrando a matéria gestão de conhecimentos, e tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa de telemarketing, e ela comentou, ó, como é que a gente faz gestão de conhecimento numa empresa, num departamento de telemarketing, onde trocam-se pessoas o tempo todo? Muito difícil. Muito difícil. Então, algumas coisas a gente não consegue fazer. Dependendo do ambiente, é difícil. Porque se as pessoas trocam, hoje eu tenho alguém, o mês que vem eu tenho um outro, hoje eu tenho um time, o mês que vem eu tenho um outro time, é muito complicado. Aí tem que ver realmente o que você falou, Angélica, tem que ver qual é a cultura da empresa, se essa rotatividade é normal ou não. Se for normal, aí o ambiente é mais agressivo. Não é muito humano, assim, o que eu quero dizer concluindo, se fizer parte da cultura da empresa, ter essa rotatividade alta, vai ser muito difícil essa organização conseguir olhar para o lado humano. Ela vai ter mas é que, na verdade, essa rotatividade, esse turnover, acontece por causa de alguma coisa da empresa, não? Não é assim a cultura mesmo. Eu acho que eu falei errado. É assim, as condições, a situação da empresa que provoca essa alta rotatividade, não? Aí tem que entender qual é a causa raiz, né? E de repente trabalhar na causa raiz para tentar resolver essa questão, para depois trabalhar com o lado humano da gestão, né? Para trabalhar com motivação. Muitas vezes o gestor de projeto não tem esse alcance, não? Não tem tempo. Não tem esse alcance, não tem essa possibilidade. Aí o ambiente é mais agressivo mesmo, é mais difícil, porque as pessoas trocam, assim, algumas coisas a gente não pensa num time que, é o que eu falei, eu tenho hoje um time, mês que vem eu tenho outro time, muito complicado, não dá tempo. Não dá tempo. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de relacionamento, eu preciso de um pouco mais de tempo com essas pessoas, né? O gestor precisa de um pouco mais de tempo. Né? Luciana, Mônica pergunta, ter essa automotivação depende da maturidade profissional que a pessoa se encontra? Eu acho que não, acho que a automotivação é algo muito pessoal, né? Você vê crianças automotivadas e nem por isso elas são maduras, e eu tô falando não tô nem falando de aspectos profissionais, né? A automotivação, ela é do ser humano, ela tá muito ligada à atitude positiva, né? Você consegue desenvolver isso. Tem gente que já é assim, já nasceu assim, são aqueles carinhas que nasceram virados para a lua, são as estrelinhas. Tem gente que já é assim normalmente, mas a gente consegue desenvolver, né? A automotivação, ela não está ligada à maturidade. Eu conheço profissionais maduros que são muito difíceis de trabalhar, são negativos, eles veem problemas em tudo. Então, assim, eu acho que a automotivação, ela é da pessoa, não está ligada à maturidade profissional ou cronológica. Perfeito, Luciana. Passo duas questões do Fábio juntas. Ele fala, como bons engenheiros, nós precisamos reinventar a roda, mas aplicar melhorias para melhor aplicação às necessidades. Na gestão de pessoas é o mesmo, precisamos evoluir, já que as pessoas são parte fundamental, não? E também comenta, o gestor precisa entender melhor a outra pessoa, mas entendo que este deve ser também o que precisa vir do lado oposto, ou seja, por parte do time. Isto sugere treinar o time para proporcionar esse entendimento. Isso é possível? Na verdade, assim, existem coisas, quando eu estou falando de inteligência emocional e de desenvolver essas habilidades comportamentais, eu estou falando do ser de mim, né? Assim, o que eu faço para mim. O outro, essas habilidades vão me ajudar a encontrar caminhos para alcançar, vamos dizer, para alcançar o coração do outro. A hora que eu consigo alcançar o coração do outro, eu tenho mais chance dele fazer o que eu estou pedindo ou o que o projeto necessita. Mas a gente sempre tem que pensar que é como engajamento, quando a gente pensa em engajamento, né? Eu crio condições para engajar um time, eu crio condições para engajar uma pessoa, mas a decisão de estar engajado ou não é da pessoa, não é do gestor. O gestor cria condições,
né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, conscientizar esse time de que eles também precisam desse desenvolvimento. E sim, está tudo relacionado a treinamento, né? O gestor, se ele tiver condições, se tiver budget para isso, oferecer treinamentos para que esse time possa desenvolver. Porque a gente precisa que o outro participe, né? É um processo de mão dupla. Se a empresa não fornece os treinamentos, a dica que eu dou é: vamos nós buscar para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas se a empresa pode, né, se ela tem condições, eu falo porque hoje em dia está tudo muito difícil, e treinamento é o que menos tem dentro das organizações, né? Mas se a empresa pode, caso exista alguém de RH aqui, caso exista alguém que seja de uma alta liderança aqui hoje, se a empresa pode, ofereça treinamento, sim, para o time, porque é uma questão de conscientização, né? E eles podem se conscientizar, a gente pode trabalhar para que eles se conscientizem e participem do processo, né? Claro, ajuda. Treinamento sempre ajuda. Muito obrigada. Diogo pergunta: como identificar as emoções da sua equipe? Como identificar as emoções da sua equipe? Observando. Por isso que você precisa desenvolver as suas habilidades. Eu moro numa chácara, comentei com vocês, né? Tenho aqui os meus bichinhos e tenho um orquidário. E eu tenho mais ou menos 100 orquídeas. E uma vez eu fui numa associação de orquidófilos em Salto, eu morei em Indaiatuba, eu fui numa associação num clube, né? Numa associação de orquidófilos, onde eles ensinavam a lidar com orquídeas e tal. E no meio da palestra eles falaram: olha, você é orquidófilo, você tem que observar as suas orquídeas. Se você quer que seu orquidário seja bonito e dê flores, você tem que observar as suas orquídeas, uma a uma. Uma a uma. Aí eu quase enlouqueci, eu falei: eu tenho 100 orquídeas, como é que eu vou olhar uma a uma? E não é só olhar por cima, eu tenho que olhar por baixo, levantar a folhinha, ver se tem algum pulgão, ver se tem alguma cochinilha, se tá bem, se tá com algum fungo, se a folha tá amarela, marrom, o que que tá acontecendo? Tá com água, sem água? Uma a uma? Eu tô falando de 100 orquídeas? Falou: uma a uma. Se você quer ter um orquidário, você tem que olhar uma a uma. Então, o que eu posso dizer, por mais absurdo que seja, mas é a única resposta boa que eu posso dar, é: observe seu time, observe as pessoas, uma a uma. As pessoas são únicas, cada uma sente e reage de forma diferente. Observe seu time, né? Desenvolva as capacidades em você para que você consiga observar e entender o que está acontecendo, mas observe, uma a uma. Se o seu time tem 5 pessoas, observe os 5, de forma única. Se o seu time tem 10, observe os 10. Se o seu time tem 100, igual o meu orquidário, observe os 100. Observe uma a uma, senão você não vai conseguir perceber. É a melhor resposta, é a única resposta. Mas para que que isso aconteça, a gente tem que desenvolver as habilidades em nós, né? Primeiro a gente desenvolve E nesse caso, com muita gente, você vai ter que desenvolver seus coordenadores de projeto, exato, né? os pequenos subgerentes de projeto para expandir esse pequenos, conhecimento, não? Porque é exatamente. impossível num time olhar um a um. Claro, assim, claro, os pequenos líderes, é a base, né? obviamente, mas assim, Por isso a execução, a teoria está ótima, mas a execução disso é muito complicada. Dentro de uma, muito, são pessoas, né? As pessoas não são fáceis. A gente vê dentro das nossas famílias, né? Assim, a minha família não é lá essas coisas, a gente tem vários probleminhas. Imagine dentro de um time, né? Então, assim, se dentro da minha casa eu já não consigo fazer direito, imagine dentro do meu time, é muito difícil. Mas a gente precisa saber que existem caminhos para isso, existem formas, a gente precisa se desenvolver, e como você disse, desenvolver os nossos pequenos líderes, né? Dependendo da posição que a gente tiver na hierarquia, desenvolver os nossos pequenos líderes para que eles também possam fazer, né? A mesma coisa. Luciana, e uma última pergunta. O pessoal perguntava aí como é possível
entender melhor as pessoas, se seria bom aplicar alguma técnica que permita descobrir melhor esses perfis. Aí comentavam se seria através do método MBTI, se a ferramenta como DISC seria uma ferramenta útil para poder perceber isso melhor ou não. Olha, existem várias ferramentas de RH que podem ajudar. Normalmente, essas ferramentas, elas são para ajudar para identificar comportamento, identificar personalidade e tal, né? Então, assim, essas ferramentas, é claro que elas ajudam. Você saber qual é a personalidade de alguém que está no seu time e quais são as competências que ela tem, né? Como é que ela vai reagir de uma forma ou de outra, isso vai te ajudar. Agora, eu não gosto de classificar. Eu, Luciana Selucchi, que sou engenheira, não sou psicóloga, eu não gosto muito de classificar pessoas, porque eu acho que as pessoas são muito diversas. Eu vejo até por mim, né? Eu tenho várias habilidades, tenho um perfil comportamental bastante específico, mas dependendo da situação, eu reajo de uma forma ou outra, dependendo do ambiente que eu estou. Então, eu não gosto muito de colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Mas essas ferramentas ajudam sim, para pelo menos você ter um norte, né? As ferramentas da psicologia que RH usa ajudam para que a gente tenha um norte, tá? Pensando que nós somos gestores de projetos, nós somos mais cartesianos, a gente não consegue fazer isso muito bem feito, porque não tá a gente não estudou para isso, essas ferramentas ajudam a gente a ter um norte. Mas não fique tão fechado a isso, né? As pessoas são maiores do que isso, é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu acho que você não precisaria aplicar em todas as pessoas, sino que podem existir algumas pessoas assim, ou alguns perfis que você precisaria conhecer melhor para poder lidar melhor com essa pessoa, mas aí o seu auxílio é recursos humanos, o departamento que pode auxiliar você melhor para resolver o problema. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que o time de RH pode ajudar muito. Se você fizer até o que pode fazer também para você se desenvolver como profissional, você pode fazer um curso de coach, né? Um treinamento de coach. Você pode tirar uma certificação de coach. Esse treinamento vai te ensinar ferramentas para que você consiga lidar melhor com o seu time, né? E aí não vou dizer que você vai ser coach do seu time, não é isso, nem mesmo estou dizendo que você vai trabalhar como coach, você é gestor de projetos, mas se você, do mesmo jeito que você tira a certificação PMP, você pode tirar uma certificação de coach para que você aprenda metodologias, aprenda formas de conseguir o melhor do seu time, né? Isso também pode ajudar você a também não depender muito do RH. E conhecer, às vezes, algumas técnicas, não? Exato. Que às vezes são coisas simples para poder melhorar essa interatividade, digamos assim, essa interação com pessoas. Claro. Luciana, estamos com o tempo estouradinho quase. São 9h30 aí, e aqui são 10h30. 11h30, desculpa. Então, assim, você poderia ir fechando a sua palestra? Posso sim, eu vou passar 2 slides só, posso voltar lá? Vou voltar aqui vou passar 2 slides que eu acho legal mostrar para vocês. Vou dar uma puladinha em alguns que a gente já comentou, mas vou passar 2 aqui. Peraí, deixa eu fazer aqui só um minuto. Deixa eu só ir para a posição correta. Só um minuto, falamos sobre gatilhos. Só um minutinho, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Aqui. Acho que vocês já estão vendo. Esse slide e o próximo e a gente termina. Amor como critério de gestão. É piegas. Nossa, Luciana, que coisa ridícula. Amor como critério de gestão. O que é isso? Amor como critério de gestão nada mais é do que você olhar para o outro como alguém
que é importante você respeitar, você tratar a pessoa com ética, você valorizar as coisas interessantes que aquela pessoa faz, você entender quais são as limitações. O ser humano tem limitações, né? Você não encontrar culpados. A gente tende, em gestor de projetos, o negócio não dá certo, em vez de tentar resolver o problema, tenta descobrir por que não deu certo e quem foi o culpado. Não, né? A gente tem que resolver questões, né, e cuidar bem das pessoas, né, então amor como critério de gestão está ligado à ética, está ligado a respeito, está ligado à confiança, empatia, compaixão, gentileza, aceitação, motivar pessoas, não achar culpados, aceitar limitações, sempre lembrando que, não esqueçam disso, o amor como critério de gestão produz pessoas felizes e que pessoas felizes afetam o resultado dos projetos e das organizações, tá? Pessoas felizes afetam diretamente o resultado dos projetos. E por fim, eu gosto muito dessa frase, é um pensamento, na verdade, eu vou passar para vocês aqui. Esse pensamento é de Vince Lombardi, eu falo ele em todo lugar que eu estou, então quem já me ouviu falando em outros lugares deve ter ouvido esse pensamento, porque eu gosto demais. Vince Lombardi, ele é treinador de softball americano, e ele fala mais ou menos assim: eu não preciso necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder eu preciso amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. O amor é a força motriz de qualquer organização. É com esse pensamento que eu deixo vocês hoje. O amor é a força motriz de qualquer organização.